A exposição de hoje é Pequenas Utopias. É uma coletânea de revistas de artista. Quem vai contar para a gente como é que se deu essa exposição, como foi a curadoria, o que é, afinal de contas, a revista de artista, é a Bruna Calegari. Essa curadoria foi feita pelo Amir Brito Kador e eu cuidei da execução do projeto, da produção executiva desse projeto que está aqui exposto na Caixa Cultural São Paulo. O nome da exposição Pequenas Utopias, eu peguei ele emprestado de uma exposição feita pelo Germano Celan, que é um crítico italiano, que ele está falando da obra de arte que é um múltiplo, que ela vai trazer uma ideia de democratização da arte, de fazer a arte chegar em mais lugares do que ela costuma chegar normalmente. E as revistas ela têm essa característica também, né? Elas não circulam só dentro de museu e galeria, elas podem circular em escolas, em universidades, podem circular pelo correio, algumas estão em bancas de jornal, em livraria, então elas vão alcançar um público muito maior do que o público que frequenta os espaços institucionais da arte. Então tem uma pequena utopia nesse sentido de cada uma dessas revistas traz essa ideia da arte chegando em mais lugares. É a primeira vez que se reúne uma quantidade de revistas, um panorama significativo de revistas de artista, perpassando 6 décadas de produção em variados formatos, com variados títulos, suportes, técnicas de impressão, e o objetivo é realmente criar e reunir um panorama dessa produção independente de diversas regiões do Brasil, das 5 regiões do país, e dos anos 60 até 2020. Xilogravura, serigrafia, offset, mimeógrafo, risografia, corte a laser, carimbo, xerox, são algumas das técnicas encontradas nas revistas. Então vamos conhecer a exposição. Vamos lá? Bruna, a gente começa por aqui. Me conta um pouquinho como se deu esse projeto expográfico, os itens que são previstos, quais são os setores, alguma coisa sobre técnicas produtivas. Essa exposição ela apresenta por volta de 100 títulos, são 100 revistas, como eu disse, que vem dos anos 60 até 2020. Mas, embora tenham 100 títulos, algumas revistas se desdobram em mais de uma edição. Então, às vezes tem 2, 3 edições, ou às vezes uma mesma edição se desdobra em uma capa, um encarte, trabalhos avulsos. Então, a gente pode considerar aqui que tem mais ou menos uns 250 itens ou mais diagramados na galeria. E o percurso foi feito da seguinte forma: o curador, o Amir Brito Kador, ele dividiu as revistas em eixos. Então tem o eixo artes gráficas, que vai enfatizar como que a revista foi impressa. Aí tem outro eixo que vai enfatizar a forma de circulação da revista, que é a arte correio, juntando a produção com a forma de circulação, a revista montagem, né? Que é uma tradução de assembling magazine, que é um tipo de revista que surge ligado à arte correio, que cada colaborador, cada artista imprime as próprias páginas e envia essas páginas, a quantidade de cópias, para o editor, que vai montar aquela edição e distribuir depois para os colaboradores, né? A gente começa com esse primeiro eixo, que é o eixo de artes gráficas, que seria um tipo de revista que tem pouco ou nenhuma palavra, é uma revista que privilegia as imagens e o modo de produção gráfica. Então aqui a gente vai ter revistas em xilogravura, essas aqui cabulosas, são revistas do Rio de Janeiro. Temos revistas em serigrafia, temos as charivari, que são as que enfim, abordaram diversos tipos de produção gráfica, desde risografia, serigrafia, corte a laser. Então esse é o primeiro eixo de artes gráficas, traz um pouco essa manifestação das impressões, né, das formas de impressão, revistas bastante coloridas e que privilegiam as imagens, né?
pode tentar definir a revista de artista como? Se é que é possível definir. Esse nome, né, revistas de artista, ele pode ser um pouco comparado com o livro de artista. Inclusive, o material, grande parte do material veio da coleção de livros de artista da UFMG, e dentro dessa coleção, uma parte é dedicada às revistas de artista. Essas revistas, elas basicamente são produções independentes, muitas vezes não foram comercializadas da maneira comum, né, em bancas de jornal, circularam entre os colaboradores, e o que une, o que há de comum entre essas revistas, é que por trás delas sempre tem um artista como editor. E essas revistas, elas não são sobre um tipo de arte, elas não explicam uma arte, elas são em si o próprio projeto artístico. Nesse sentido, elas podem ser peças únicas, inclusive. Muitas vezes são peças únicas, com tiragens bem pequenas, com circulações restritas. E também a gente pode entender que o artista que executa essas revistas, nem sempre ele é somente um artista gráfico. Às vezes ele é um performer, às vezes ele é um poeta, às vezes ele é um escultor, ou às vezes ele é um fotógrafo. Então são revistas também multidisciplinares, né, que juntam vários tipos de arte, vários tipos de linguagem. Aqui a gente tem um segundo eixo elencado pelo curador, que é o arte para a página, que é um tipo de intervenção para a página da revista. Então essa revista é interessante. Ela é uma revista sabe aquelas revistas de palavras cruzadas, e chamada recreativa, e na dupla central da revista, nas páginas centrais, chama dupla central esse trabalho, foi convidado um artista para fazer uma intervenção artística em cada dupla central. Então a gente tem obras da Regina Silveira, temos o Arnaldo Antunes, temos alguns artistas de peso aqui que fizeram essa intervenção para a página, para a dupla central dessa revista. Aqui a gente tem a Nervo Óptico, é uma revista do sul do país, ela é uma revista de uma página só, então ela é quase como um cartaz, mas ela também pode ser descrita como arte para a página. O interessante dessa tipologia que o Amir criou é entender que ela não é estanque. Isso é uma peculiaridade da exposição, né? A gente tem revistas que o caráter experimental dela é tão acentuado que a mesma revista pode estar em eixos diferentes. Às vezes, de uma edição para outra, passa de um eixo para o outro, e às vezes a mesma edição da revista também poderia estar situada em 2 ou 3 eixos diferentes aqui da exposição. Esse eixo aqui acho que é um dos meus preferidos, que é o de poesia visual. Aqui a gente vai encontrar várias revistas significativas, talvez as mais conhecidas e as mais lendárias, né, digamos assim. Uma delas é a revista Processo, número 1, que é talvez a revista mais antiga da exposição, uma revista da década de 60, e, né, a caixa dela está aqui. E ela era feita em envelope, ela é uma revista envelope. Dentro desses envelopes também contém alguns trabalhos dentro deles. Então é a revista Processo. Aqui a gente tem uma outra revista que também foi lendária, tem a revista De Domingo e tem o Jornal Dobrábio. O Jornal Dobrábio e a revista De Domingo foram editados pelo Glauco Matoso, todos feitos em máquina de escrever. Então a gente vê que também existe uma variedade de técnicas de produção dessas revistas. Aqui é a revista A Gráfica, que ela é toda em serigrafia, então são trabalhos individuais feitos em serigrafia. Também tem artistas de peso compondo essa revista, como por exemplo o Walter Silveira, o Arnaldo Antunes, Edgar Braga. Talvez essa aqui seja a revista mais lendária da exposição, que é a Nave Louca. Foi uma revista editada em 74, edição única, somente foi feita essa edição, e congregou alguns artistas importantes da poesia visual, como Augusto de Campos, Haroldo, Décio, Caetano participou dessa edição, Caetano Veloso. Foi editada pelo Ali Salomão e o Torquato Neto. Uma revista que, a partir dela, uma série de outras revistas surgiram da década de 70, inspiradas nela. Por exemplo, a revista Código, editada na Bahia, pelo Hertos Albino de Souza e Antônio Risério. Então aqui a gente tem 2 edições da Código.
E a gente tem essa outra edição da Código que foi feita pelo Décio Pinhatari, psicografando Oswald de Andrade. Então é uma edição bastante irônica, digamos assim. Imagina juntar o Décio com o Oswald, vocês podem ver no que dá. Aí a gente tem Poesia em Greve, que também foi uma edição única, saiu apenas essa, feita pela Lenora de Barros e outros artistas também importantes dessa segunda geração da poesia visual, né? A Corpo Estranho, que foi editada pela Regina Silveira, Júlio Plaza, teve 3 edições, as 3 estão presentes aqui. Uma das revistas, acho que mais significativas, mais conhecidas, é a revista Artéria, que é uma revista que tem 50 anos já, ainda em atividade, e todas as edições nesses 50 anos de Artéria foram feitas 12 edições apenas. E cada edição assumiu um formato. Sim. Então a gente vai ver que tem revista em offset, tem revista que foi uma caixa de fósforo, tem revista que foi um caderno de serigrafias, uma sacola, uma caixa de poemas avulsos. O Amir, né, o curador, ele posicionou essa revista Artéria em 3 eixos. Ela está em poesia visual, ela está em exposição portátil. Sim. Porque quando a gente abre, né, essas caixas, saltam vários trabalhos avulsos, então ela mesma é uma exposição, e ela também está posicionada no eixo de arte sonora, porque uma das artérias, a Artéria 4, foi uma fita cassete, era uma revista de arte sonora. Aqui a gente tem o eixo de revista-montagem, que é aquele tipo de revista que os colaboradores já mandavam os trabalhos prontos e o editor apenas reunia isso e envelopava, digamos assim, e circulava com essas revistas. E é mais um eixo, que é o eixo de arte correio, no qual as revistas eram distribuídas por correio e também muitas vezes os colaboradores assinavam ou então enviavam trabalhos por correio. Essa revista é a Balaio em Comum, ela teve mais de 100 edições, digamos assim, e também é uma revista de uma página só. De um dos eixos da exposição a gente tem os zines, que é uma palavra de origem inglesa que é uma diminutivo de magazine, né? Então começou como fanzine, que era a revista do fã, isso lá nos anos 40, eram revistas temáticas que falavam de coisas que não tinham espaço na grande imprensa, mas dos anos 70 para cá o fanzine virou zine e ganhou outra característica. E aqui talvez seja o maior eixo da exposição, que é o Escritos de Artista. Então são revistas que falam sobre os artistas, às vezes com uma entrevista, com um projeto artístico, trazem essa dimensão às vezes da crítica, mas também da produção e da criação intelectual, teórica. E aqui a gente também vê revistas de várias épocas, por exemplo a Rex Time é uma revista também bem conhecida, bem rara. Geraldo de Barros, Wesley Ducli estavam nesse time, né, dos editores. Malas Artes também é uma revista bem conhecida. A Parte do Fogo, edição única. Aqui a gente tem um trabalho que eu acho que se tornou talvez o símbolo da exposição. Essa é a revista Cabulosa número 18, ela é produzida pelo Pedro Sanches, no Rio de Janeiro, e se tornou quase que o emblema da exposição, por ser a maior obra, e de fato não se trata de uma reprodução de uma revista, nem de uma ampliação. Ela é em si a revista. É cabulosa. É cabuloso. Você que conviveu com esse período de exposição, porque um público em geral entende o livro, a revista, só como suporte para um conteúdo. Ele é invisível, ele é quase feito para ser invisível, né? Para servir a um conteúdo. E neste caso é a própria obra. Que tipo de experiência que você pode ter notado de um público em geral que um pouco se surpreende e sente até um aspecto meio lúdico de pensar que isso podia ser manuseado, que poderiam ter várias formas, enfim? Eu acho que o
sucesso da exposição é justamente ampliar esse conceito da revista, né, enquanto um suporte que pode se proclamar uma revista. O que seria uma revista? Precisa ter mais de uma página, precisa ser seriado, precisa ter mais de uma edição. Ela necessariamente ela é em papel, ou ela pode ser uma revista sonora, uma revista virtual. Ela é só feita de imagem, ela é só feita de palavras. Ela precisa ter um nome, ela precisa ter uma capa, ou o miolo já é a capa. Então acho que a exposição ela bagunça um pouco esses conceitos e também bagunça os conceitos da própria arte, né? Porque a arte é multidisciplinar. Então às vezes você tem uma revista que junta foto com performance, música com poesia, desenho com objetos, encartes, enfim, poemas, objetos, foto, poesia. Tem revista que tem som, tem vídeo. Então acho que essa exposição ela é muito bem sucedida nesse lugar contemporâneo e mais do que isso, ela tem um lugar muito relevante no nosso momento atual, né? Que a gente fala muito da internet, das mídias digitais e como que esse material impresso, esse material que tem materialidade, ele é importante para propagar as utopias, para criar territórios de pensamento, para a própria arte, para o próprio consumo da arte e do fazer artístico, né? E a cultura visual. E a cultura visual, e o quanto o analógico, ele é um material que vai ficar, né? Ele vai ter sempre o seu lugar no mundo, né? Essa vitrine aqui, ela é dedicada às revistas de arte sonora. E aqui a gente tem algumas peças bem curiosas, por exemplo, a Balalaica, que é tida como a primeira revista de arte sonora do Brasil. E ao lado a gente já vê a Artéria 4, que é uma revista de 80, feita em fita cassete. A revista Artéria 4 ainda tem um encarte, então você pode ouvir e folhear ao mesmo tempo. E o fato de você estar lidando com suportes mais contemporâneos, digital, assim, esse acesso aos coletivos, à produção coletiva, você acha que foi acelerado por isso? Eu acho que sim. As redes sempre existiram, né? Como a própria rede de arte postal, o mail art, enfim, as redes sempre existiram. Hoje em dia acho que elas assumem talvez um formato mais facilitado, por um lado, mas imagino que também tem muita dificuldade, digamos assim, nessa comunicação digital, né? Também. Mas realmente a gente pode entender essa exposição como uma rede. A gente tem um coletivo que a gente convidou para conversar com vocês, que é o coletivo Charivari. Bueno, conta um pouquinho então, nessa sequência que a gente vê aqui na exposição, esse segmento que é do coletivo Charivari. O que é o Charivari? Quando começou? Me conta um pouquinho de como é que são as peças que estão expostas. O que você pode falar para a gente? O Charivari é um coletivo razoavelmente longevo, né? Começou em 2005. Basicamente a formação é de um pessoal que fez arquitetura, né, na FAUSP, e a gente virou ilustrador ali após se formar. Começamos a trocar figurinha, a querer se encontrar, então começou de um modo bastante informal e logo, a partir desses encontros, resolvemos lançar uma edição da revista e já criamos ali de cara uma limitação sexo e circo, né? Então havia um tema, havia uma técnica em serigrafia, limitação de cores, vermelho e preto. O nome surgiu num desses encontros, então alguém trouxe do dicionário a palavra Charivari, que era uma palavra de origem francesa, nós ficamos vendo os significados, né? A gente gostou do nome, aportuguesou e seguimos em frente com Charivari. Nesse percurso todo, na realidade, vocês têm uma ênfase que não é no indivíduo, mas é no coletivo. Então, você tem uma produção que acontece num processo onde várias pessoas estão envolvidas. Nestes casos que estão expostos, o que dá para a gente mais ou menos entender dessas peças que estão expostas? Uma delas, a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem a possibilidade de folhear, né? Mas essas outras, porque eu percebo que você tem... Não só, vocês começaram com a serigrafia, mas vocês acabam incluindo vários processos de produção e como pensamento mesmo da imagem, né? Nesses casos que estão aqui, quais são
que vocês poderiam falar? Esse aqui, por exemplo, o Charivari 10, a gente partiu de uma imagem em comum para todo mundo. Então a gente pegou uma folha A4 e traçou 2 linhas perpendiculares na frente e 2 linhas no verso. E aí, a partir dessas 2 linhas, cada integrante fez a sua ilustração e, na verdade, o seu pequeno fanzine, porque é um fanzine que é um conjunto de pequenos outros fanzines e que a gente usou a técnica da risografia para imprimir. Eu acho legal falar dessa edição aqui, que foi feita em serigrafia, foi criada para comemorar a abertura do Sesc Bom Retiro. Então, naquela primeira semana de abertura, dentre os vários eventos, nós estávamos lá fazendo na hora, botando a mão na massa e fazendo esse Charivari número 5. Cada artista criou 2 imagens e nós ali na hora nós ficamos brincando de sobrepor as imagens e geramos umas 50 edições ali, só numa tarde, uma diferente da outra. Então isso é o trabalho coletivo. Você também tem alguma coisa feita em laser? Aqui a gente tem esse Charivari que foi o 12, que é um Charivari máscaras. E a gente aí resolveu usar o raciocínio de máscaras das 2 formas, tanto como máscara de stencil, quer dizer, você faz o recorte, passa uma tinta com um rolinho de espuma e faz um stencil, ou até pode ser com spray também. E a aeromáscara no sentido de poder usar no corpo. Esse daqui é o Charivari número 6, a gente apelidou de Chari Pinheirinho. Por quê? Porque ele envolve um tema social. Pinheirinho era uma região, um bairro, e acontecia uma reintegração de posse. E nós, na época, ficamos muito indignados pelo modo como isso aconteceu e resolvemos, então, comentar essas situações graficamente, né? E como havia esse tema, né, social, nós resolvemos então fazer uma tiragem bastante alta e imprimir no jornal. Nós imprimimos na Folha de São Paulo, como um jornalzinho mesmo, e resolvemos não vender, né? Uma das edições que a gente não vendeu, nós distribuímos esses 5.000 exemplares nas ruas, deixamos em livrarias e etc. E foi legal também o lançamento, nós fizemos carimbos, usando essas imagens e ficamos carimbando as edições durante o lançamento. Então, no trabalho do nosso coletivo, muitas vezes quando a gente vai fazer alguma publicação, a gente faz um recorte ou relacionado ao tema ou relacionado à técnica. No caso desse, que foi o Charivari 4, a gente escolheu a técnica, que são essas bolinhas adesivas. Então, cada integrante fez 2 ilustrações de temas variados, mas usando essa mesma técnica que são essas etiquetas adesivas. Então, você pode notar que as ilustrações ficaram mais abstratas, ficou uma diferente da outra. A gente não fez digital, a gente realmente usou as etiquetas adesivas, e aí depois isso foi escaneado ou fotografado para ser impresso. E daí o meio de impressão que a gente usou dessa vez foi offset, porque essa publicação também ela fez parte de uma exposição sobre o trabalho do próprio Charivari. Esse aqui é o Charivari 7, é o Chari que a gente apelida de Chari Fitas, e ele é primo desse Charivari 4 que a Silvia acabou de mostrar, e ele é feito com um raciocínio similar. Então a gente usou fitas durex coloridas e fitas pardas de embrulho com larguras variadas. Também foi feito fisicamente, né? Então, quer dizer, existem os originais físicos que depois foram fotografados ou escaneados. Essa revista é de 2012 e são 12 artistas participantes. Então, o que eu acho muito legal dessa Chari é que ela gera uma tridimensionalidade, né?
Então essa fita que às vezes ao colar ela faz umas dobras ou gera um volume, a gente consegue enxergar bem aqui. Aqui, por exemplo, foi explorado um recurso que quando você arranca a fita fica uma parte da cola e gera umas texturas assim de ruídos, tem transparências. Então uma Charivari que tem essa tridimensionalidade, né? Ela também foi depois, esse raciocínio das fitas, a gente fez um painel no Sesc São Carlos, que foram coladas muitas fitas num muro coletivamente, porque aqui a maioria das páginas é feita por apenas um artista, mas tem uma ou outra que é feita em dupla. Então, a gente gosta também de deixar misturado essa página que é feita em dupla. A gente gosta de deixar essa mescla também, que muitas Charivaris a gente só coloca os nomes dos participantes no final e as pessoas sempre perguntam, mas quem fez o quê? Aí tem alguns artistas que são facilmente reconhecíveis pelo estilo, mas outros que geram essa dúvida mesmo e a gente acha interessante que tem essa mescla. Todo início de ano é a mesma coisa, a dor de cabeça da declaração de imposto de renda. Mas você sabia que é possível destinar parte do valor devido do seu imposto de renda para programas sociais da PUC São Paulo? É isso mesmo, esse é o 3+3 que importam. Além da papelada, você pode fazer uma boa ação. Contribuir diretamente a projetos sociais selecionados por conselhos municipais sem nenhuma modificação no valor a ser pago ou restituído. É a chamada destinação de imposto de renda, que permite que 6% da quantia devida seja destinada a causas de sua escolha. O 3+3 que importam é um programa da PUC São Paulo em que 3% do IR é direcionado para projetos com foco em crianças e adolescentes e 3% para projetos com foco em idosos. Se você preenche sua declaração pela opção completa, então já pode participar. Não importa se você tem imposto a pagar ou a restituir. É seu direito destinar uma parte do imposto a projetos sociais. E aí, vem participar com a gente? Acesse o passo a passo completo para destinar o seu imposto de renda no site www.fundasp.org.br/incentive.